Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo pra você que é designer. Se você não me conhece, meu nome é Álvaro, eu moro fora do Brasil há aproximadamente 6 anos e neste canal aqui eu falo sobre design e carreira fora do Brasil. Se você se interessa por esse tema, já considera se inscrever aí no canal e se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like. O vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito interessante, uma pergunta já um pouquinho mais técnica, que é sobre o que é Atomic Design e o que são os Design Tokens, como você pode trabalhar com eles e de que maneira eles vão melhorar o seu fluxo de trabalho e deixar tudo muito mais rápido. Se você quer saber mais sobre esse tema, fica aí. Bom, pra gente falar sobre Design Tokens e Atomic Design, a gente tem que primeiro colocar vocês um pouquinho em contexto. Imagina que legal seria você desenhar um site e ele fosse para desenvolvimento super rápido, você não tivesse que ter várias trocas com os desenvolvedores e as coisas funcionassem de uma maneira muito mais fluida. E quando eu falo site, eu quero me referir basicamente a todos os produtos digitais que existem, tá? Seja um aplicativo, um web aplicativo, um site, como eu mesmo já comentei. Se você for olhar até aqui no YouTube mesmo, que é a plataforma que você tá no momento, ou qualquer site ou ferramenta que você utiliza, você vai ver que os padrões sempre se repetem. Quando eu digo padrões, são padrões de cor, padrões de tipografia, padrão de espaçamento, os botões, os elementos, toda a parte de paletas de cores, tudo isso de alguma maneira já está definido, né? Tudo isso se repete. E a grande questão é que isso já foi sim definido em algum momento do processo de design. E obviamente todas essas decisões elas podem mudar a qualquer momento, seja por uma nova funcionalidade do aplicativo que vai chegar, seja por um rebranding da marca, seja por uma campanha publicitária que está utilizando determinada cor, e aí você vai precisar mudar um pouco toda a comunicação. E claro, tudo isso pode mudar sem problema nenhum. Essa eu acho que é a graça do design. E você deve estar pensando agora, nossa, eu já passei por uma situação assim, foi basicamente um inferno conseguir trocar tudo isso e ainda mais alinhar tudo isso com os desenvolvedores. Então acabaram gerando vários ruídos na comunicação, vários ruídos no projeto, e isso de fato é muito comum. E uma maneira muito comum da gente prevenir esse tipo de problema, esse tipo de ruído entre designers e desenvolvedores e até a consistência do produto é a utilização de design tokens e, além disso, é a utilização de Atomic Design. Não tem como a gente falar sobre Design Tokens sem falar sobre Atomic Design. Então eu vou dar uma breve introdução, vou colocar uma imagem aqui enquanto eu explico. Bom, como vocês podem observar, nessa imagem que vocês estão vendo aí, é basicamente uma explicação do que é Atomic Design. Para ficar muito mais fácil de entender, os átomos são basicamente os elementos únicos, né? Que eles sozinhos já têm uma funcionalidade, sejam botões, cartões, avatares, uma entrada de formulário, mas também pode ser tipografia, espaçamentos, parágrafos e etc, tá? No level seguinte, que é quando a gente começa a ver ali as moléculas, uma molécula basicamente é a união de um ou mais átomos. Essas moléculas, como você pode começar a observar, elas já começam a gerar alguns elementos mais complexos dentro do UI. Chegando agora ali na terceira imagem, né, quando a gente chega no terceiro nível, a gente pode ver que a gente agora sim já está falando de elementos extremamente complexos, né, que eles já têm vários levels ali dentro e são considerados os organismos. Basicamente, esses organismos são a união de átomos que, por sua vez, como eu já falei, são a união de moléculas. Essa foto que a gente está observando, a gente pode considerar aí, por exemplo, quando a gente une os retângulos com um like e o retângulo com a foto, se forma uma molécula e assim por diante, né? Em todos os outros casos que a gente está vendo aí. Chegando agora no penúltimo exemplo aí, a gente chega nos templates, que de uma forma muito básica, e talvez da maneira que eu fale aqui soe até um pouco errado, mas é para ficar mais fácil de entender. Esses templates basicamente são uma espécie de wireframe, só que já meio que em alta fidelidade. Para ficar mais fácil de entender, esses templates são considerados como se fosse um esqueleto da página em si. E chegamos no final, que são as páginas, né? Na verdade, essas páginas elas já são o projeto final, vamos dizer assim, quando você está fazendo alguma coisa utilizando a estrutura de Atomic Design. E agora você deve estar se perguntando, tá bom, Álvaro, mas o que são os Design Tokens que até agora você não citou? Para a gente ir direto ao ponto, os Design Tokens, na verdade, eles vêm antes de todos esses elementos que eu citei aqui, que a gente viu nessa imagem, onde a gente encontrou aí as moléculas, os organismos e etc, tá? Então, basicamente seria toda a parte de tipografia, toda a parte de espaçamento e etc, mas não como um conjunto de elementos, mas sim, eles se tornam aí variáveis de código, tá? O legal da gente trabalhar com Design Tokens é que facilita muito a comunicação com os desenvolvedores, não só na parte de equipe de design. Esses Design Tokens, normalmente, eles vão ser armazenados em um arquivo JSON, né, que é um arquivo JavaScript, ou um arquivo YAML, que são
basicamente linguagens, são basicamente arquivos que podem ser utilizados no desenvolvimento de qualquer software praticamente, de qualquer ferramenta ou plataforma. Trabalhar com design tokens é uma vantagem para todo mundo, não só para os designers, mas também para os desenvolvedores. Existem vários pontos que a gente pode levantar aqui, mas eu vou citar alguns deles. Primeiramente, e talvez o mais importante, é toda a parte de consistência. Uma vez que a gente tem os design tokens muito bem definidos, eles de alguma maneira já estão codificados, quando a gente tem que fazer qualquer alteração na plataforma ou no aplicativo que a gente está desenhando ou que a gente já está em processo, tudo se torna muito mais rápido, tanto a sua comunicação quanto para a parte dos desenvolvedores também. Outro ponto muito importante é a velocidade que todos os projetos vão ser entregues. O que eu estou querendo dizer com isso? Como eu já comentei, todas essas decisões de tipografia, espaçamento, etc. já foram tomadas em algum momento e é importante que todas elas já estejam ali nesse design token. Isso vai ser tudo muito mais rápido na hora que você tiver que desenhar uma página nova ou na hora que o desenvolvedor tiver que de fato desenvolver uma página nova. Tudo isso já está estruturado e muito bem documentado e com certeza vai melhorar muito a qualidade e a velocidade que você vai entregar qualquer tipo de produto. E o legal, que é uma coisa que todos nós designers gostamos, é que toda essa parte, esse tempo que a gente ganha, a gente pode utilizar depois com alguma outra coisa que a gente queira para melhorar esse produto, seja um teste de usabilidade, alguma coisa relacionada a isso. E os dois últimos pontos também são muito importantes, tá? O primeiro deles é toda a parte de documentação. Uma vez que você tem toda essa biblioteca, né, todos esses arquivos muito bem guardados e estruturados, seja num Sketch, seja num Figma e até a parte dos desenvolvedores, quando eles tenham toda essa biblioteca guardada, vai ser muito mais fácil de realizar qualquer alteração no futuro, porque vai estar tudo muito bem estruturado. E isso está diretamente ligado a um outro ponto que eu costumo dizer muito, que é toda a curva de aprendizado. O que eu quero dizer? Imagina que entra um novo desenvolvedor na sua equipe ou entra um novo designer. Se ele tiver que fuçar em todos os arquivos do Figma, em todos os arquivos do Sketch, em todos os design systems que existem dentro da empresa, ele vai demorar muito mais tempo para entender como o produto foi montado e como o produto foi criado. Uma vez que você está utilizando design tokens e atomic design, é muito mais fácil de entender todos os módulos, vamos dizer assim, que aí seriam os átomos, as moléculas, etc. E ele vai conseguir criar as coisas muito mais facilmente, porque ele já sabe que para construir determinado tipo de elemento, determinado tipo de card, ele só precisa de alguma maneira conectar esses módulos. Então é isso, galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Foi um vídeo mais técnico, espero que vocês tenham gostado, onde eu falo um pouquinho mais sobre o que é Atomic Design e Design Token. Se vocês ainda têm alguma dúvida relacionada a isso, se vocês querem entender um pouquinho mais sobre isso, deixa aí nos comentários e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!